quarto mandamento, terceira pregação sobre o sábado. Vamos dar Êxodo 20, versículos 8 a 11. O sábado e a evolução, ou o que aconteceu com o sábado e se transformou em quê, ou não se transformou, encerrou-se, mas surgiu algo no lugar do sábado e não é simples o assunto. Então, Êxodo 20, de 8 a 11, já li mais de uma vez, mas vou ler de novo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, pelo teu ensino, às vezes difícil, como é a questão do sábado. Nos ajuda e que tiremos conclusões sábias, prudentes e que te agradem. E que, obviamente, sejam para o nosso bem, porque o que te agrada é para o nosso bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, já falamos bastante na pregação passada. Eu falei que depois da rejeição provisória de Israel e o início da igreja, há indícios de que a igreja passou a adotar o primeiro dia da semana para descansar, chamando o dia do Senhor, porque no caso Jesus ressuscitou no domingo. Observei que não há menção no Novo Testamento de que o domingo, ou o dia do Senhor, substitui o sábado judaico. Já comentei. Então, a igreja teria instituído o dia do Senhor de uma maneira natural, espontânea, embora creamos nós devidamente dirigida pelo Espírito Santo, para relembrar o descanso de Deus no 7º dia da criação. Comentei também que parecia que o Espírito Santo tinha um segundo propósito ao fazer a igreja guardar o dia do Senhor. Nós ficamos de ver depois e espero ver hoje, um pouquinho mais adiante. Então, ao agir assim, parece que a igreja estava cumprindo o aspecto moral do 4º mandamento, que seria descansar um dia por semana, como o próprio Criador fez. Quanto ao aspecto cerimonial da guarda do sábado pela lei, esse já havia sido cancelado, como, aliás, todos os outros aspectos cerimoniais da lei. Isso aqui é repetição, resumo do que eu já falei. Então, ficamos de ver hoje as três únicas referências sobre o dia do Senhor no Novo Testamento. Atos 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas e continua então a narrar o que aconteceu aqui, que não vamos entrar no detalhe. O fato é que nós temos aqui um claro relato de reunião no dia seguinte ao sábado, ou seja, no primeiro dia da semana. Fala também no partir do pão. Tudo indica que tratava-se da ceia do Senhor.
Então, vemos aqui uma reunião de crentes no dia do Senhor, em que estavam partindo o pão, ou memorando a ceia. Segunda passagem, 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Primeiros Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2, diz assim: Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, olha ele aí, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado e tal, continua a passagem. O contexto aqui é uma coleta para a ajuda dos necessitados em Jerusalém. E Paulo faz aqui uma sugestão, ou mesmo uma ordem para quem quisesse participar, não era obrigatório, uma instrução, talvez seja a melhor palavra, de cada um pôr à parte em casa o que iria ser sua contribuição pessoal para os irmãos de Jerusalém. Então ele diz: no primeiro dia do Senhor, no dia do Senhor, ou no primeiro dia da semana, bote à parte. Só. Dá a ideia que se era para colocar à parte no primeiro dia da semana, pode ser uma indicação de que era nesse dia que eles estavam se juntando. Como se fosse assim, colocava à parte, ia se reunir com os irmãos e levava. O outro levava o outro o seu, e ali eles iam juntando, coletivamente. Ou não, cada um colocava à parte no meio da semana o que queria, daqui a uma semana mais outro tanto. Paulo não explicou que plano era este exatamente. Mas, como fala no primeiro dia da semana, claro que é um assunto sensibilíssimo, porque mexe com a questão do dia do Senhor, que teria substituído o sábado, que não foi o caso, como vamos ver e tal, mas está aí. E nem fala em reunião de crentes. A possibilidade que era nesse dia que eles se reuniam. Pode ser. Apocalipse 1 e 10, já passamos por isto na nossa exposição, que era simplesmente o dia que João teve a visão. Achei-me espírito, estou em Apocalipse 1 e 10, achei-me espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo e tal. A passagem não é para falar do dia do Senhor, nada, é para ele falar da revelação que ele teve e da onde veio o livro de Apocalipse. Mas ele quis particularizar quando foi que isso aconteceu no seu relato. E disse: foi no primeiro dia do Senhor. Ele se achou em espírito. Não é que ele se achava em espírito no dia do Senhor, todo dia do Senhor, João dizia: hoje eu vou me achar no espírito. Não, mas ele foi tomado espiritualmente, ele foi tomado para uma revelação espetacular e tal. E foi no dia do Senhor. Foi. E isso quer dizer o quê? Com relação à guarda do sábado ou de um dia na semana pela igreja cristã. Não fala de reunião, como também 1 Coríntios 16 também não fala, mas pode se referir a alguma atividade espiritual especial que João estava realizando por ser o dia do Senhor. Não sabemos. Se ele estava com outras pessoas ao redor, se eles estavam reunidos ali, não sabemos. Irmãos, na realidade, o que fica dessas três é uma indicação em todo o Novo Testamento, uma indicação de reunião de crentes no dia do Senhor.
lá em Atos 20. E mesmo assim, não se refere a um costume. Se refere que estavam reunidos no dia do Senhor para partir o pão. Pode ter um costume por trás disso? Pode. Já podia estar nascendo o costume? Podia, mas não diz que era. E mesmo que fosse um costume, seria um costume daquela comunidade de crentes. Onde é que diz que era um costume das comunidades de crentes? Ou das igrejas em geral? Também não fala nada. Mesmo assim, pode ser que àquela altura as igrejas já estavam adotando o costume de guardar o dia do Senhor, embora sem nenhuma ordem específica de Deus, pelo menos alguma ordem registrada nas Escrituras. Então, que já pode ter sido um costume daquela igreja lá em Troade, e que aquela igreja já estava compartilhando aquele costume com outras igrejas da região e tal, pode. E é possível, até provável. Mas não temos dúvida que na Bíblia não consta uma ordem para isso, no Novo Testamento. E também não há dúvida de que depois esse costume ficou fortissimamente enraizado em todo o cristianismo. Também não se discute. Inclusive desde o início. Desde o início. Então parece que, e eu fiz uma analogia com a questão do fechamento do cânon, na vez passada, em que não há na Bíblia falando naqueles livros específicos, no 66, não diz o dia que foi feito o cânon, em que ficou fechado o cânon. Um assunto misterioso, mas extremamente palpável, em que as igrejas rapidamente foram fechando naquilo que concordavam, que elas concordavam que era o cânon sagrado. Houve uns poucos livros que ficaram em discussão, Hebreus foi um deles, o Tiago, que demorou muito a se estabelecer mesmo, foi o que demorou mais, um desses dois. Mas outros foram rapidamente, logo fecharam logo a questão, de uma maneira sem ninguém combinar, sem ninguém, sem haver uma lista oficial e tal. Então, cremos que foi obra do Espírito Santo de Deus em fazer ficar aqueles que ele havia inspirado. E aí, ali ficou o cânon. Lá pelo ano 300 é que foi realmente fechado, mesmo em concílio e tal. São esses aqui. Pronto. Mesmo assim, a Igreja Romana, depois, muito depois, ainda criou outros. São os apócrifos que a gente conhece e tal. Muito bem. Aqui parece ter havido algo semelhante, em que o dia do Senhor se tornou muito cedo estabelecido na igreja e ficou firme, e cada vez mais firme, mais firme, mais firme. Lá vão 2000 anos desse costume arraigado no cristianismo, em igrejas que praticam o cristianismo verdadeiro, em igrejas que não praticam o cristianismo verdadeiro, em seitas cristãs também adotam, com algumas exceções que não adotam, como os adventistas, mas a maioria aceita e adota, inclusive os crentes fiéis às Escrituras, ao longo de todo esse tempo, dia do Senhor. Então, não se discute o fato de que ficou estabelecido e arraigado de uma maneira que não tem quem arranque, quem tire isso. Tudo indicando que foi, de fato, algo estabelecido pelo Espírito Santo. Tudo indica. Mas, ele não há uma ordem bíblica para isto. Mas, conforme eu falei, parece que havia um segundo motivo pelo qual o Espírito Santo quis introduzir a guarda do dia do Senhor para a igreja. Qual era? Para responder, nós vamos ter que voltar ao Antigo Testamento
e vamos ver algo muito interessante. Se você está achando isso meio complicado, não se assuste, porque é complicado mesmo. Não tem jeito. Eu já disse que tem 3 pastores, amigos, creem das mesmas doutrinas, e são conservadores, ortodoxos, tudo direitinho. Tem 3 opiniões diferentes sobre o sábado, sobre essa questão do dia do Senhor e tal. 3. Ali, rapidamente pode surgir. Não, eu acho isso, mas eu acho aquilo. Então, é um assunto complicado mesmo. Livros são feitos sobre o assunto, estudos e tudo. Então, não se assuste. Mas, e tudo isso vai chegar numa conclusão clara. Não se preocupe. Uma conclusão, não vai ser hoje, mas vai ser na próxima. Conclusão clara. E nós, em suma, o que nós fazemos com isto? Vamos chegar lá. Muito bem. Mas, pastor, a gente já tinha saído do Velho Testamento, já tinha chegado no Novo, estava tão bom, agora ia resolver de vez. O senhor volta para o Velho de novo. Velho Testamento é Bíblia, gente. Então, Bíblia quanto Apocalipse, quanto Mateus, quanto Filipenses. Então, procure se familiarizar com o Velho Testamento, sim, e gostar dele e crescer com ele. Havia um descanso que seria dado por Deus aos judeus fiéis e negado aos infiéis. Vamos a Êxodo 33, 12 e 14. O assunto ainda é descanso. Vamos ver algumas referências a um terceiro tipo de descanso. O primeiro, vocês já sabem, a base de tudo, o descanso de Deus no 7º dia da criação. O segundo, vocês também já sabem, é o sábado judaico, da lei de Deus, como lá em Êxodo 20 estamos estudando. Agora vem um terceiro tipo. Êxodo 33, embora nessas passagens o nome hebraico não é Shabat, é um outro nome, mas significa perfeitamente descanso. Então, Êxodo 33, versículos 12. Disse Moisés ao Senhor. Este diálogo de Moisés com Deus foi seguindo a crise do bezerro de ouro. É uma conversa linda aqui, profunda, nos passagens mais profundas da Bíblia, isso aqui. É a conversa de Moisés com Deus, e Deus querendo aniquilar o povo, e Moisés, não faça isso, é o teu povo, e se tu vai, leva o povo, não vou, sem a tua presença eu não vou, de jeito nenhum. E é espetacular. Aliás, qualquer coisa que apresenta um diálogo de Deus com alguém, direto assim, é muito, muito rico. E aqui está um. Então é um momento de crise, logo no início da saída do povo na Terra Prometida, e no início comparado com os 40 anos que ficaram lá, mas digo logo no início porque estava ali acabando de dar os 10 mandamentos. Moisés demorou lá no monte, quando voltou, e nós vamos ver isso em Êxodo, né? Encontrou lá uma verdadeira orgia em todos os aspectos, inclusive espiritual, que é a pior para Deus. Então, Deus se irou muito, claro. Então, esse diálogo aqui é tenso entre Moisés e Deus, e muito belo. Então, eu vou pegar bem no meio, é o jeito, porque assim a gente vai investir tempo numa coisa que não é o que a gente quer ver agora. Êxodo 33, 12 a 14. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo.
Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, Moisés quer colocar Deus na parede, viu? Com muito respeito e tudo, e de uma maneira que honrava a Deus, ele, deixa eu usar a tua expressão, pegou na palavra. Tu disseste que eu achei graça aos teus olhos. Se foi mesmo, faça assim. Impressionante isso, dá muito o que pensar. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. É bonito demais. Respondeu-lhe Deus: quem é você para me afrontar desse jeito, para me colocar num teste desse jeito? Nada disso. Deus gostou. Deus gostou, Deus aceitou o desafio de Moisés e atendeu. Olha aqui, a minha presença irá contigo. Está aqui a resposta. Deus aceitou. Quer que eu prove, Moisés? Que você achou graça diante de mim, que eu gostei de você, que eu lhe amei, lhe escolhi. Você quer prova? Não precisa de prova coisa nenhuma. Não. Você quer prova? Pois tá bom, eu próprio vou. Tá bom assim, Moisés? É bonito demais. Vai ter vez que Deus vai dizer: opa! Então tem que ter muito cuidado, de fato, como eu disse. Mas aqui, Deus rapidamente concorda com Moisés. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Pronto. Olha o nome aí. Eu quero ver mais 2 ou 3 vezes e só vou comentar na próxima pregação, porque eu não quero sair da minha faixa. Descanso, te darei descanso. Que é isso? Descanso, Deus descansou no 7º dia da criação. Não é esse o assunto. Deus estabeleceu o 7º dia para o judeu guardar com todas uma série de ordenanças. Mas não é o assunto. Então, terceiro tipo aqui é Deuteronômio 12, 9. Agora Moisés, 40 anos depois, relembrando a segunda geração, muitas coisas. Versículo 8, Deuteronômio 12, 8. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Já estavam fazendo coisas ruins lá. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Entrar no descanso, essa conversa está parecida com o que Deus falou a Moisés 40 anos antes, conforme nós registramos naquela conversa crucial, em que diz, aí você vai entrar no meu descanso. Aí, de novo, fala, não é o sábado, não é o descanso de Deus no 7º dia. Olha só, até agora não entraste no descanso. Detalhe, estava há 40 anos no deserto, hein? Já haviam praticado o sábado, assim achamos, centenas de vezes ao longo desses 40 anos. E ele diz, não entraste no descanso. Não é o sábado isso aqui, não. Olha só. Josué 1:13. Diz assim, Josué 1:13 diz assim, lembrai-vos, Josué, vocês se lembram, assumiu a liderança do povo quando Moisés morreu. E Josué, então, teve a honra e a alta responsabilidade de introduzir o povo na terra prometida. Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo,
O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. E está parecido com um descanso na terra. Talvez na terra prometida. Salmo 95, 10 e 11, é a última que eu vou ler. Salmo 95, 10 e 11. Durante 40 anos, aqui é Deus falando, estive desgostado com essa geração e disse: o povo de coração transviado não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Que descanso seria esse? O usufruto da terra prometida. Se parece aos seus olhos que é isso mesmo. O descanso na terra prometida. Então era um descanso futuro para eles, ainda até aquele tempo, e muito mais abrangente do que o descanso de um dia por semana. Porque era um descanso na terra prometida. Era uma coisa maior, diferente. Era como se o descanso de um dia por semana fosse uma pequena amostra do descanso que eles teriam na própria terra prometida. A ideia é esta. E claro que esse descanso também estaria ligado com o descanso, toda a fonte é o descanso de Deus no sétimo dia da criação. E se você pensa assim, mas o Deus diz, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Eles não entraram na terra prometida? Não. A geração que pecou e a geração que duvidou dos espias que foram lá, Josué e Calebe e os outros, mas só ficaram Josué e Calebe fiéis a Deus, a geração que duvidou, morreu toda, homens, se eu não me engano, de 20 homens, de 20 anos para cima, morreram todos, menos Josué e Calebe. Eu tinha esquecido desse detalhezinho, não esqueça não. Morreram todos no deserto. Não entrou nessas condições que eu já coloquei, e além desses dois homens. Então, quando Deus diz aqui, não entrarão no meu descanso, ele cumpriu, entraram não. E esse descanso aqui era o descanso na terra prometida. Era a chegada lá e o descanso lá, o usufruto da terra prometida. Aí vem o livro de Hebreus e joga um foco totalmente novo em tudo isto, ou nesse terceiro tipo de descanso, que viram talvez um quarto tipo de descanso, que é o grande. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, esperamos estar acertando com sabedoria, com prudência, em assunto tão polêmico, tão difícil. Não queremos dogmatizar, radicalizar, respeitamos outras opiniões, mas temos sugestões a dar e esperamos fazê-la de uma maneira cristã, de uma maneira respeitosa e aprovada pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo, nós pedimos por estas coisas e te damos graças. Amém.